Olá, pessoal! Olha aqui quem tá aqui, Palmer. Isso mesmo. Hoje eu tô com uma entrevistada aqui maravilhosa, Karine. Ela lançou um livro ano passado, uma autobiografia. Ela vai falar um pouquinho sobre consultoria financeira, vai falar sobre nutrição e outras coisas mais que vocês vão ficar sabendo após o nosso bate-papo. É isso aí. Agora nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos. Mas antes, eu quero agradecer a BP Produções pela parceria com Palmer em Pauta. Se você precisar de uma gravação de excelência, entre em contato com a BP Produções, endereço abaixo. Nosso muito obrigado ao Adilson Moraes e a todos que estão nos assistindo. Não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e a sua sugestão. Até já! O Palmer em Pauta Talk Show não tem fins lucrativos. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude-nos colaborando e fazendo parte desta caminhada. Para continuarmos crescendo e trazendo entrevistas incríveis com os maiores artistas da região, contribua com qualquer valor. A nossa chave Pix é carlospalmer@gmail.com. Muito obrigado pelo seu apoio e por estar sempre aqui com a gente. Olá, eu sou a Sandra do Salão Sandra Fashion Hair. Venha conhecer a nossa estrutura, venha conhecer os nossos cabelos, os nossos acrílicos. Nós trabalhamos com mega hair, com perucas, com prótese capilar. Você é muito bem-vindo ao Salão Sandra Fashion Hair. Voltando dos nossos comerciais, agora vocês vão saber quem é esta moça encantadora, Karine. Como vai, minha querida? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você estar aqui, porque você vem engrandecer o nosso trabalho e muitas vezes as pessoas que aqui vêm, eles são simplesmente pessoas que vêm agregar muitos valores na nossa sociedade de hoje. E você é uma delas, que vai agregar mais valores de conhecimentos. Karine, fala um pouquinho sobre o seu livro que você lançou, sua autobiografia, o ano passado. Esse livro eu lancei o ano passado, no meu aniversário de 30 anos. Que maravilha! O nome do livro é Riqueza que os Olhos Não Veem, o valor da vida além do dinheiro, né? O porquê da escolha do tema. Eu tenho uma deficiência visual, fui diagnosticada aos 14 anos com a doença de Stargardt, né? E eu lembro que quando eu fui diagnosticada, a minha vida ela mudou completamente, né? Eu falo que eu estava numa estrada dirigindo, que começou uma tempestade, eu tive que escolher se eu desacelerava ou se eu parava o carro, né? E quando esse diagnóstico veio, eu escolhi continuar, né? Foi algo assim muito transformador na minha vida, porque por ser uma deficiência que não tem uma regra, não tem cura, né? Não tem um diagnóstico concreto. Cada pessoa que é diagnosticada, ela tem uma maneira diferente, né, da deficiência. Então eu fiquei muito assustada, porque para uma garota de 14 anos receber um diagnóstico que ela pode ficar 100% cega foi algo muito difícil para mim. Mas mesmo assim eu resolvi continuar com as minhas limitações, né? E lá eu conto um pouco dessa história, dessa menina que foi diagnosticada, e eu fui me adaptando sempre, né? Então, com 14 anos, o meu sonho sempre foi fazer direito e ser delegada. Aí até as pessoas comentam, mas tem cego que é advogado. Mas uma coisa é quando a pessoa já nasce 100% cega, uma coisa é eu não ser cega, mas saber que eu posso ficar. Então, eu acabei tendo que mudar toda a minha rota, né? Não desistir, mas eu tive que mudar a minha rota. Então, a minha primeira formação, acabei fazendo gastronomia, né? Eu gosto muito de cozinhar, mas o porquê da escolha? Porque era algo que eu saberia que eu ia poder continuar cozinhando, mesmo não enxergando, porque a gastronomia eu preciso sentir o tato do alimento e o cheiro. Olha! Falei, então é uma profissão que eu consigo seguir, mesmo que eu fique cega, que eu posso cozinhar sentindo o tato e o cheiro do alimento. Aí eu fiz a gastronomia, fui trabalhar em restaurante e não tinha perdido a minha visão ainda, né? Ainda tinha um pouco de visão, eu falei, então vou continuar estudando. E aí fiz faculdade de administração. No meu primeiro ano de faculdade de administração, eu ingressei numa terceirizada dentro da Petrobras, por onde eu fiquei 6 anos. E durante esses 6 anos eu sempre fui estudando também, terminei minha faculdade de administração, falei, vou continuar estudando.
Paralelo à faculdade, eu fiz um curso de estética voltado para a área corporal, porque também era uma outra opção. Eu tive que ter opções, né? Eu falo que a vida do deficiente é você ter opções, porque você não sabe como que vai ser, até porque o mercado de trabalho para o deficiente é muito complicado, né? Nem todo mundo consegue entender literalmente o profissional, eles vão olhar sempre a deficiência, né? Sempre que não dá certo, mas não que pode dar certo. E aí eu fiz, falando, se tudo der errado eu posso ser massagista, porque eu também não preciso enxergar para fazer massagem, com o tato eu vou conseguir massagear. E aí eu não tinha perdido ainda a minha visão, ela foi diminuindo, eu falei, então eu vou fazer mecânica industrial. Porque dentro da minha área eu queria chegar como técnica de planejamento, mas eu teria que ter um curso técnico. E aí eu fiz o curso de mecânica industrial, virei técnica de planejamento, mas o meu sonho realmente sempre foi trabalhar no banco. Mas era muito difícil por questão da deficiência e sempre paralelo ao meu trabalho, eu falo assim, né? Eu sempre agradeci muito a Deus pelas oportunidades, mas sempre deixei bem claro aonde eu queria chegar. Então eu sempre me especializei naquilo que eu estava, mas me especializando naquilo que eu queria buscar, né? E o banco foi isso. Então, quando eu fui para a entrevista do banco, eu já tinha tirado as minhas certificações do mercado financeiro, né? Que são exigidas pelo banco, e eu consegui ingressar no banco, né? Entrei numa vaga de 6 horas com a cota do deficiente. Falei, vou arriscar. Eu acabei saindo de um trabalho que eu já estava há 6 anos, tinha uma certa estabilidade, por um sonho, né? Eu até brinco, fui para ganhar menos, mas para realizar um sonho e mostrar literalmente meu potencial. Tanto que com 4 meses de banco eu já virei gerente de pessoa jurídica, né? Através dos meus resultados e mostrando que a deficiência, ela só foi um detalhe que Deus permitiu com que eu tivesse, né? E hoje, antigamente eu me questionava, né? Falava, Deus, por que comigo, né? E hoje eu agradeço, porque eu falo que através desta falta, Deus me trouxe muitas outras coisas, né? Que até tem um ditado que diz, que eu falo no meu livro, que quem tem boca vai a Roma, não quem tem visão. Né? Então a visão é muito além do que os olhos podem ver. Sim. Então é isso que eu conto um pouco do livro, toda essa minha trajetória de vida, né? E deixar claro para as pessoas que a visão é só um detalhe, que tem tanta gente que enxerga 100%, mas muitas vezes não consegue nem olhar para dentro de si mesmo, né? Não consegue olhar para o próximo que está perto dela, né? Então, para mim, hoje, a visão ela é muito além daquilo que os olhos podem ver. Né? E é isso que eu conto um pouco nesse livro. Que maravilha. Karine, você também estava me falando nos bastidores, na questão financeira hoje, que a gente está passando por uns problemas muito sérios, onde as pessoas elas estão se endividando muito, né? Pela falta de controle que elas estão tendo. Então, isso daí é uma noção bem legal que você pode nos dar. Mas antes de você entrar nessa pauta, eu vou falar uma coisa. Eu acho fantástico quando você fala da maneira como você fala da deficiência. Como que é assim? Porque você tem uma deficiência, você não se desesperou e nem abandonou nada. Você usou os seus recursos para criar uma nova realidade. Sim. Com muita força. Isso serve de exemplo para muitas pessoas que muitas vezes perdem uma perna, perdem um braço, perdem algo, mas nós estamos vendo que as pessoas estão superando isso. Sim. Mas para superar isso precisa de uma coisa muito forte. Sim. A fé e a crença interior. Sim. Porque se você não acreditar em você mesma, você não consegue fazer nada. A gente acredita em Deus. Sim. E acredita na gente. Mas se a gente largar, não acreditar, não confiar naquilo que nós queremos, naquilo que nós temos essa visão interna, que nós imaginamos, sonhamos, a gente nunca consegue nada. As pessoas que elas são fracas, que ou se passam a ser e que elas não acreditam no potencial do que pode acontecer, a primeira dificuldade, elas desistem. A maioria, na verdade. Né? Sim. Eu tô com dificuldade, não é para mim. Em relacionamento, na vida financeira. Tudo. Troca. Vamos trocar. Você vendedor de carro? Não vou ser mais, vou vender pastel. E assim não tá isso. Não tem clareza da própria vida. Eu falo que a gente ter fé é não ter alternativas, né? Sim. Então, quando eu fui diagnosticada, qual que era a minha alternativa? Era literalmente ter fé. Porque eu vim de uma família extremamente humilde. Minha mãe é viúva 3 vezes, então eu não fui criada pelo meu pai. E a minha mãe passou muito tempo doente, muito tempo em coma, então eu sempre fui criada por várias pessoas. A minha mãe, infelizmente, por problemas de saúde, não foi tão presente na minha vida. Então, a ambiência que eu tinha e todas as referências que eu tinha familiar era para eu ser totalmente diferente da pessoa que eu me tornei e quero me tornar.
porque as referências eram totalmente opostas. Mas eu precisei ter fé, muita fé. Na verdade, o que me conduziu até aqui foi a fé. E objetivo, E né? objetivo. Firme, Muito, forte. Eu vou muito. conseguir, eu ter quero e muita vou clareza fazer. daquilo que eu buscava. Eu lembro que às vezes eu compartilhava, não um sonho, mas alguma coisa com algumas pessoas mais próximas, e muitas chegaram a falar que eu era louca, porque da onde eu vim, eu jamais poderia conquistar aquilo, né? Sim. Por exemplo, viagens, que meu sonho era conhecer, tipo, Dubai, que eu já fui, vários países que eu já fui, e quando eu era menina, né, adolescente, que eu falava daquele sonho, as pessoas, tipo, minha família ou pessoas mais próximas, riam, né? Porque o natural das pessoas é ter esse tipo de comportamento, né? Porque as pessoas acham porque eu não tive uma estrutura e o meu sonho é muito distante da minha realidade, eu não vou conquistar, né? Mas mal sabem elas que qualquer coisa que a gente sonha, primeiro a gente tem que sonhar visualizando, que é uma coisa que eu sempre falo. Tudo que eu venho buscando na minha vida, seja conquistas emocionais, profissionais, financeiras, familiar, né? A minha família, antes de eu construir, ela foi visualizada, né? A minha vida financeira hoje, antes de eu construir, eu visualizei. Então, tudo eu visualizo com a mente, né? Até porque a nossa mente, cientificamente, ela não consegue identificar o real do imaginário, né? Quando a gente pensa, por isso que tem aquele ditado que diz que o pensamento tem poder, e ele tem muito poder, que quando você se imagina, seja com aquele corpo, com aquele carro, com aquela família, você já imagina o que você vai ser, né? Então, através da imaginação, eu fui desenvolvendo estratégias, estudando muito, né? Que o conhecimento foi algo que me libertou para eu conquistar todo esse caminho. E aí eu sempre me imaginei, fui estudando e foi dando certo, e graças a Deus, há muita fé, há muito trabalho, há muito estudo, há muito emocional, porque o mundo ele sempre foi o contrário, né? O mundo ele sempre é o contrário do deficiente. Porque eu falo que só quem sonha sabe o peso daquilo acontecer, né? Porque quando a gente sonha, eu imagino, né? O que isso vai mudar em toda a minha vida se eu conquistar? O que vai mudar na minha vida e das pessoas ao meu redor? E se eu não conquistar, o que vai afetar também? Né, eu sempre escrevo para eu ter a clareza o que vai acontecer se der certo e o que vai acontecer se der errado, né? Então eu falo, não, então não pode dar errado, então vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, e graças a muito trabalho, muita fé, tem tudo dado muito certo, graças a Deus. Olha, uma coisa que você fala é muito real. Eu uso muito isso na minha vida, porque assim, embora eu não tenha uma vida assim de administrador, nada, de ator, todos os meus espetáculos que eu iria montar, eu sempre visualizo como que vai ser, eu sonho com aquilo. E aí, quando eu vejo aquilo montado, aquele sonho que eu estava pensando acontecendo, eu me emociono. Sim, Uma das coisas que marcou a minha vida foi um dia que eu estava escutando uma música de André Rieu, um clássico dele belíssimo, e eu já estava com o espetáculo da vida de São Sebastião, padroeiro lá da cidade, para criar. Então eu comecei a ver a música, que agora não me recordo o nome da música. Eu comecei a imaginar na cavalaria do Diocleciano entrando pela Rua da Praia, na biga, e os soldados entrando na cidade cenográfica. Aí comecei a sonhar com aquilo, mas falei, gente, é um sonho grandioso para uma cidade pequena que não tem recurso. Mas eu fiquei sonhando. De repente fui falar com o prefeito, que na época era o Felipe Augusto, maravilhoso. Ele pegou, não, Carlos, vamos fazer. Eu vou te dar os palcos, 10 palcos de 10 metros quadrados. Fiz uma cidade cenográfica. Os cavalos, aí eu falei com o Toninho, que era no Javeiro, que tinha os cavalos na enseada. Levou os cavalos para lá, a prefeitura apoiou. Aí o pessoal foi se unindo para fazer roupa. Nessa peça, eu tinha 150 atores. Quando eu vi a cavalaria entrando em cena, eu comecei a chorar de emoção, porque era aquele sonho que eu tinha. Então, é bem isso. O meu era para o teatro. O seu é para a vida, para a administração, para tudo. E a gente só realiza se a gente sonhar. Sonhar. Né? E hoje, com essa questão da internet, né? Eu falo que a internet, ela nos trouxe muitas coisas boas. Sim. Mas ela nos afastou também de muitas coisas boas, né? Hoje eu vejo que os casais, por exemplo, vão se deitar e tá cada um no celular, né? As pessoas não sonham mais juntas. Na mesa.
passa salada através do celular, só falta isso, entendeu? Pega tal coisa. Então, assim, eu falo que ela trouxe um acesso à informação muito grande, só que as pessoas estão cada vez mais desinformadas, porque as pessoas não querem mais buscar conhecimento, elas só querem rodar a tela. Até porque libera uma dopamina tremenda, né? E deixa todo mundo doente. Passando o vídeo. As pessoas estão doentes, elas não Mas, conseguem mais sonhar. Eu vou te falar uma coisa, isso que você está falando é muito importante para conscientizar quem está nos assistindo. Sim. Mas nós vamos continuar essa conversa após os comerciais. Gente, nós vamos aos comerciais e já voltamos dentro de alguns instantes. Voltando aos nossos comerciais, vamos dar continuidade a esse bate-papo com esta profissional e ser humano maravilhoso que é a Karine. Karine, está falando do celular, né, que está distanciando as pessoas, as relações, estão acabando com as relações. Eu vejo isso como uma troca, né, porque assim, hoje em dia as pessoas estão sempre buscando o melhor. Sim. Tá com uma parceira, não quer conhecer essa parceira profundamente. Sempre está esperando o melhor, com o corpo melhor, com o rosto melhor, com a fala melhor, com a vestimenta melhor. Então, as pessoas elas não se aprofundam mais em relacionamento. Não. Tá sempre trocando. Isso está gerando uma confusão. Não só confusão, depressões, solidão, ansiedade. Eu falo tudo. que as pessoas elas estão tão ansiosas para o próximo que quando chega o próximo elas não prestaram atenção, já estão buscando o outro próximo. Exatamente. Né? E eu falo que é tudo uma junção. O emocional, o financeiro, o familiar. Tudo. Hoje, por exemplo, eu falo que o que me fez até aqui e o que vai me fazer chegar lá é a minha estrutura familiar. Eu sou casada agora dia 13, fazem 14 anos. Sou meu primeiro namorado, pai do meu filho. E eu falo assim, não digo que é fácil, eu falo que relacionamento é uma escolha diária. Assim como a vida financeira, é você escolher diariamente. Será que eu devo comprar aquele café? É necessário? Né? Relacionamento é a mesma coisa, né? O que muda são as maneiras de você agir, mas o pensamento de decisões são iguais. E as pessoas elas acham que é literalmente trocar, mas o problema ela sempre vai existir. O problema familiar sempre vai ter, né? Porque eu falo que é o dia a dia que dá as separações, né? Que eu brinco. Só que às vezes as pessoas elas estão tão impacientes em tentar resolver o problema que acha que trocar vai resolver, né? Então, tô ansiosa, as pessoas acham que ao invés delas pouparem o dinheiro delas, elas gastando não vai resolver. Mas é literalmente uma dopamina momentânea. Isso é tudo uma junção. A pessoa ela não tem consciência sobre relacionamento, sobre financeiro e tem que entender que tudo é um conjunto. Se ela não tiver uma estrutura para ter uma família, ela não vai ter uma estrutura para gerar uma vida financeira, ela não vai ter uma estrutura para gerar o emocional equilibrado, né? É tudo muito rápido as coisas hoje, né? As pessoas elas querem tudo para ontem. Elas acham que elas vão ficar ricas da noite pro dia, jogando no tigrinho ou fazendo. Não vai. Investimento é um processo. Eu falo que para construir um patrimônio é as decisões tomadas hoje, né? Do iFood que eu vou deixar de pedir hoje, do café que eu vou deixar de comprar, né? Custa, às vezes, levar uma alimentação de casa, que além de ser mais saudável, né? Então, são prioridades. Você deixar de fazer algumas escolhas para poder, no futuro, conseguir fazer mais escolhas. Só que as pessoas elas não conseguem ter clareza disso, acham que é bobeira. Não, mas é só um lanche hoje. Mas é terça-feira. Né? Por que você precisa comprar um lanche? Eu falo que assim, eu adoro ir em restaurantes, mas tem momentos e momentos. Ou eu vou para comemorar alguma coisa, ou eu vou para reunião. Eu falo que a gente ir para um restaurante numa reunião de negócios é um investimento. Agora, ir no restaurante uma coisa aleatória é um custo. Né? Então a pessoa ela tem que saber essa diferenciação, se é um custo ou se é um investimento, né? E tudo é analogia que eu faço para a minha vida, isso é um custo ou é investimento. E para hoje eu ter a estrutura que eu conseguir construir, eu tive que ter essa consciência no meu relacionamento, a pessoa com quem estaria do meu lado, se ela iria seguir os mesmos princípios e valores que os meus,
se ela iria me apoiar nas minhas decisões. Apoiar não é aceitar, né? Mas através da comunicação eu consigo mostrar para ela o quão aquilo é importante para minha vida. É porque soma, né? Porque se você também tem um relacionamento, se é uma pessoa que trabalha, que estuda e tem uma pessoa acomodada do lado, essa pessoa vai ficar sempre pesando, te puxando. Agora, se é uma pessoa, mesmo que ela não aceite determinadas coisas, mas ela te apoie, sim, as pessoas crescem, elas se fortalecem, né? Então isso é muito interessante. Agora, quando você fala de educação financeira, isso é muito interessante, porque as pessoas hoje estão gastando aleatoriamente, porque eu tenho que ter o melhor carro, caso que a pessoa tenha um carro, tenho que ter a melhor roupa, eu tenho que ter a casa, não sei, dos sonhos, e isso não importa se eu me mato para ter, e deixo de viver, e crio um monte de problemas, não só familiar, mas físicos. Então, as pessoas estão perdendo a noção. É que, na verdade, hoje o que eu mais percebo, principalmente no ambiente que eu vivo, as pessoas mais próximas que eu vejo, que elas querem tudo isso que você falou, mas elas querem para ter, não porque elas são, né? Então, uma coisa é você comprar para ter, uma coisa é você mostrar que você é. Então, por essa questão da tecnologia, da internet, as pessoas elas querem ter o tempo inteiro. Sim. Várias vezes sem necessidade, mas só para mostrar às vezes que tem, né? E mal sabem elas que se elas terem uma vida financeira estável, automaticamente elas já vão mostrar isso, né? A pessoa, quando ela começa a guardar, começa a investir, começa a colher frutos de tudo aquilo que ela foi construindo durante o tempo, ela vai entender que comprar aquela blusa só porque está na liquidação é bobeira, né? Tipo, pra quê? Às vezes nem usa. Quantas pessoas eu conheço que tem... Eu falo isso por experiência, durante uns anos da minha vida eu era assim, né? Eu queria ter o tempo todo. Eu queria ter, comprar. Hoje eu não quero mais comprar, eu quero ser, né? Então eu não quero ter aquele monte de guarda-roupa, de roupa, eu quero ser a dona da loja, né? Eu não quero ter aquele monte de imóveis, de a casa linda, eu quero ser a dona do imóvel, né? Então, quando eu consegui identificar isso na minha vida, eu deixei de fazer algumas coisas, poupei algumas coisas que no momento para algumas pessoas era bobeira, às vezes deixar de ir numa festa, deixar de comer alguma coisa, para eu conseguir construir, né? Então hoje eu tenho a escolha se eu quero e é necessário ou não, né? E comecei com pouco. Eu falo que tudo se começa com o primeiro passo, sim, né? Eu falo que eu comecei e quando a pessoa entende que saúde financeira é literalmente saúde, né? Eu falo que você ter saúde financeira vai controlar até a sua questão da ansiedade e o seu emocional. E você começar a guardar, que seja R$10, já dá a entender que você já saiu das dívidas. Porque tem gente que literalmente vive no rotativo, né? É 5 mil de salário, 5 mil do cheque especial, o pessoal acha que ganha 10. Né? Eu fiquei 5 anos como gerente no Banco Santander, eu via muito isso, né? Então as pessoas juntavam o cheque especial, o cartão de crédito, o salário, somava e achava que ganhava aquilo, né? E quando ela entende que começar a guardar seja R$10, ela já entendeu que ela já saiu da dívida para ela começar a guardar. Tá guardando pouco, mas olha a evolução que ela não teve só de deixar de utilizar o cheque especial. Sim. Então ela já deixou de utilizar o cheque especial, que é um grande avanço, né? Está deixando aí de pagar quase 14% de juros ao mês, mais o IOF, e começou a guardar que seja R$10. Se guarda R$100 por mês, ela vai entender que no final do mês, do ano, né, em 12 meses, ela vai ter em média ali R$1.200. Sim. Que ela pode comprar a roupa que ela quer, ela pode às vezes dar entrada, seja numa habilitação, tem pessoas próximas que eu conheço que está querendo tirar a habilitação, então eu já comecei a ajudar como que ela pode fazer isso, mesmo ganhando pouco, né? Ganhando um salário, as pessoas elas conseguem, mas é tudo questão de prioridade, né? O que é prioridade para você? É ir no restaurante toda semana e pedir iFood ou é construir uma vida financeira com mais tranquilidade, né? Que te dá uma estabilidade. Te dá uma estabilidade. E eu falo que vida financeira e qualidade de vida financeira é o individual de cada um, né? Porque às vezes o que é qualidade para você não é para mim. Tem pessoas que hoje que eu conheço que, quando eu tiver R$10 mil guardado, eu já vou tá mais tranquila, porque pelo menos se meu filho ficar doente, eu já vou ter de onde tirar. Tem gente que não, preciso ter hoje 100 mil, 200 mil, 300 mil, então assim, cada um sabe o seu individual. Sim. Para muitas pessoas, às vezes, sair do CLT já é ter mais liberdade, né, ter mais qualidade de vida financeira, ou conseguir pagar as contas do mês e ainda sobrar uma reserva que, né, consiga guardar caso algum imprevisto aconteça nesse meio.
do tempo. Karine, fala uma coisa, você faz consultorias, né, financeiras, se as pessoas precisarem de um esclarecimento, até mesmo de você explicar como ela colocar as suas contas em ordem, sua finança, entre em contato com você, com o endereço abaixo. Você também fala sobre nutrição, é isso? Sim. E também falou sobre chás. É. Gente, maravilhoso aquele Eu chás. falo assim, eu sou empreendedora, né? E eu Sim. sempre gostei de ter prateleiras de produto, né? Eu nunca fui apegada a alguma coisa só, que eu falo que quem tem um não tem nada, quem tem dois tem segurança e quem tem três tem liberdade, né? Então eu sempre gostei de ter prateleiras de produtos. E como eu sempre gostei de estudar, né? Eu aproveito o quanto de visão eu tenho. Hoje, infelizmente, eu tenho apenas 5%, mas ainda consigo ouvir muito bem. Então eu sempre continuo estudando. Mediante a isso, né? Eu vi essa oportunidade, é uma coisa que eu gosto muito, que tudo que eu venho aplicando são coisas que funcionaram para mim, né? Coisas que eu gosto, que mudaram a minha vida, seja na parte financeira, na parte de alimentação, na parte nutricional. E eu tomei chá durante muito tempo. Eu desenvolvi essa linha de chás, se chama KV Blend. É um chá 100% natural, que ajuda na questão do emagrecimento, na retenção de líquido, inchaço. E eu faço chás personalizados para quem tem diabetes, pressão alta, né? Eu fiz fitoterapia, inclusive em abril eu fiz uma especialização no Egito de ervas e especiarias. Então eu falo que eu gosto muito de tratar as coisas através dos chás, das ervas, né? A cura é através das ervas, né? Iguais dos princípios. As pessoas esqueceram dos princípios da vida, né? Que tudo vem dali, né? Sim. Mesmo o medicamento vem dali. Então eu sou mais natureba, eu gosto dessas coisas. Das Muito ervas. melhor, muito melhor. Aí eu tenho essa linha de chás. Paralela a isso, eu sou formada, sou pós-graduada em nutrição esportiva. E uma vez por mês, ou a cada 2 meses, eu sempre lanço um aplicativo com algum desafio de emagrecimento, né? Passando dieta para as pessoas, uma reeducação alimentar, né? Sim. Para como criar um hábito de se alimentar melhor, um hábito de treinar, ou a importância de se hidratar, de consumir proteína, né? Tem alguns projetos em andamento, até desenvolvimento de aplicativos e sistemas para que realmente consiga ajudar essas pessoas, né? Porque eu gosto muito de democratizar a informação, seja ela sobre a nutrição, né? Esse aplicativo que eu venho desenvolvendo é literalmente para democratizar o acesso ao conhecimento da nutrição, né? Porque nem todo mundo hoje consegue passar, às vezes, pagar um nutricionista, ou às vezes consegue até pagar, mas a lista que ele recebe do supermercado, ele já não consegue comprar, né? Então eu quero fazer algo com que eu consiga atender as necessidades da pessoa, com que ela consiga atingir o objetivo dela dentro da realidade financeira dela, né? Então, às vezes, você consegue fazer uma dieta com R$1.000, mas eu consigo fazer com R$500. Então, dentro da realidade de cada pessoa que acessar esse sistema, ela vai receber a informação de acordo com o objetivo e o bolso dela, né? Então, eu sempre gostei de democratizar. A questão financeira também é isso, né? Eu já estou começando a liberar alguns conteúdos gratuitos na minha rede social, né? Essa semana eu vou ver se eu já consigo estruturar uma planilha básica, bem simples, para as pessoas já conseguirem ter um pouco de clareza do que entra, do que sai, né? Eu sempre gostei de democratizar o acesso à informação, porque as pessoas, infelizmente... E assim, as pessoas para te procurarem, elas vão entrar em contato pelo telefone, por site, por Instagram, tudo aqui abaixo que vai na nossa edição para que você... Fala para eles, como eles fazem para entrar em contato com você? Meu Instagram é Karine_SSV. E o telefone pode deixar embaixo na legenda. Quem quiser pode me mandar mensagem. Eu vou responder todo mundo com muito prazer. E quais são os itens que as pessoas podem te procurar? Financeira? Financeira, nutrição e os chás. Questão emocional também, que é o conjunto de tudo, Eu quero um chá. Vou trazer o seu, vou fazer o seu específico, né? Já sei a sua necessidade e vou te atender. Tá. Olha, eu tô assim, encantado com a sua entrevista e com a sua pessoa. Você é uma pessoa muito iluminada. Amém. Porque outra pessoa que passasse, talvez, por esse problema que você passa, se desesperaria, entraria em crise, entraria em depressão, não queria mais saber de nada. Mas aí está a grande prova. A prova do amor próprio, a fé em Deus, a fé em você, a crença que tudo nessa vida é possível quando se crê, quando se acredita. Porque a crença faz você superar limitações. A fé move montanha. Exatamente. Então é isso que eu falo assim, isso é bárbaro. Você quer falar o nome do seu livro? Pode? Ou quer que deixe aqui abaixo? Não, eu vou falar. Calma. Fala. É que eu já tô Ela está emocionada porque
Pra gente foi um encontro muito Inclusive, querido. o livro eu não cobro, tá? Tá. Quem quiser, eu vou deixar o link depois também, ele é 100% gratuito, pode baixar, chama Riqueza que os Olhos Não Veem, o valor da vida além do dinheiro. Eu vou disponibilizar ele em PDF, é gratuito. Que maravilha! Olha o que você está contribuindo para a nossa sociedade, né? Aí com essa experiência de vida rica que você tem, que você está construindo, esses grandes desafios. Até a questão da planilha eu não vou cobrar, eu vou disponibilizar gratuitamente, sempre deixo inclusive no meu Instagram gratuito. Ótimo, nós vamos colocar o Instagram abaixo, endereço, para que todos possam ter acesso e entrar em contato com você. Quer dar alguma mensagem? Quero agradecer a oportunidade e dizer que as pessoas elas não têm que se apegar naquilo que fizeram pra gente, né? Mas sim no que a gente vai fazer com aquilo que fizeram. Então não se apegue às histórias tristes, porque história triste todo mundo tem, né? Não se apegue ao que fizeram com você, mas use isso como degrau para você chegar onde você quer. E não desista dos seus sonhos, porque só realiza quem sonha. Nossa, que maravilha! Uma verdadeira alquimia isso daí, sabia? Uma transformação. Olha, obrigado. Eu que agradeço. A gente está muito feliz de tê-la aqui no nosso canal. Você veio contribuir muito e venha mais vezes, será muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado, viu? Tudo de bom. Obrigada. Pessoal, ficamos por aqui com esse talk show hoje, com esse bate-papo maravilhoso. Espero que vocês gostem, comentem, deem o seu like, tá? E se vocês puderem, entre em contato com a Karine, nós vamos deixar o endereço abaixo, telefone, Instagram, tudo para que você tenha acesso a novas informações, não só do livro, mas também de todo esse trabalho que ela tem desenvolvido para você que está aí nos assistindo, tá bom? Muito obrigado, doutora Adilson. AVP Produções caminhando juntamente com Palmer em Pauta. Um abraço para a Silene, um abraço para o Aldísio Santana, Rafael Cavalcante, Felipe Cavalcante, Aline. A todos vocês, o nosso muito obrigado e até o próximo Talk Show.